Eu queria falar essa manhã sobre viver no piloto automático. O Marquinho falou aqui a questão da ceia, da gente acabar fazendo isso por uma rotina, mas muitas vezes nós acabamos tendo uma vida no piloto automático e não foi para isso que nós fomos criados, não foi com esse objetivo. Eu queria começar lendo lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, quando Deus cria o homem, e lá diz o seguinte, a partir do versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Esse é Deus criando o homem e dando para o homem todo o poder sobre a terra, todo o poder sobre tudo aquilo que existia. E quando Deus criou o homem, Ele criou com um objetivo, Ele estava querendo criar uma grande família. E Ele não queria essa grande família simplesmente para viver como robô. Ele queria filhos, uma família que fosse ativa. E isso que Deus quer de nós. É essa atividade que Deus quer de nós como filhos dEle. E que nós somos não apenas seres criados para poder viver roboticamente, mas Ele deu para nós o que a gente chama de livre-arbítrio. E por causa do pecado, por causa do livre-arbítrio, o homem escolheu viver no pecado, e esse pecado separou a intimidade que nós tínhamos com Deus. E agora nós temos um tempo de separação, até que Deus manda Jesus, e o Filho dele morre, pagando o preço do pecado, e agora nós temos o direito de podermos viver com Ele novamente. Só que hoje, só pode entrar nessa família aquele que tomar a decisão de entrar nessa família. Apesar do preço ter sido pago, apesar de Jesus ter morrido, só entra aqueles que decidem fazer parte dessa família. Por isso que eu falei agora há pouco, não espere um resultado diferente se você fizer a mesma coisa. Se você não tomar a decisão de fazer, você não vai fazer parte dessa família. E parece lógico isso de que todo mundo vai querer fazer parte dessa família. Infelizmente isso não é verdade. Infelizmente nós vemos no mundo muitas pessoas que não entendem, não conseguem ver além desse período que a gente vive aqui na Terra, esse período que a gente tem de 50, 100, 70, 100 anos, e as pessoas acabam se amarrando nisso daqui e não veem que tem uma vida eterna inteira pela frente, e o sacrifício de Jesus foi não por esse período pequeno, mas por esse período de eternidade, e elas acabam escolhendo ficar uma vida boa nesse período aqui. E acabam vivendo, deixando todas as outras coisas e colocando foco em coisas que não têm valor para a vida eterna e acabam vivendo nesse período pequeno de vida que nós temos aqui. Mas não é esse tipo de vida que Deus quer. E dentro disso, nós vemos a questão dessa vida no piloto automático. O que é viver no piloto automático? É quando a gente faz o mínimo possível daquilo que é necessário. E na nossa vida existem várias áreas que a gente pode colocar no piloto automático. E a gente pode até comparar com os carros hoje em dia que estão sendo criados, né, que eles dirigem sozinho. Por que o carro dirige sozinho? Para você poder ficar fazendo outra coisa. Você está fazendo alguma outra coisa enquanto o carro está dirigindo. Você não precisa prestar atenção na estrada, você não precisa prestar atenção nas coisas, e você vai fazendo. E o carro só vai reagindo àquilo, às circunstâncias que ele está enfrentando. Se ele sai da pista, daquela faixa branca, ele volta. Se tem um carro na frente, ele diminui. Mas ele faz isso automaticamente e você não tem controle. Você deixa aquilo correr. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida no piloto automático também e fazemos o mínimo necessário para as coisas. Nós temos várias áreas da nossa vida. Muitas áreas dessas a gente pode viver no piloto automático, ou a gente deixa viver no piloto automático para se concentrar em outras. Mas eu vou destacar 3 áreas hoje nessa manhã que são essenciais para a nossa vida, que afetam a nossa vida cristã e além de serem danosas se a gente deixar ela no piloto automático, elas também vão contra a palavra de Deus.
A primeira delas que eu queria destacar seria a vida no piloto automático no casamento. Eu queria ler lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 22, diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Essa parte os maridos gostam muito, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. E maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentando-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Esse é o modelo bíblico de casamento, onde o marido, a mulher é submissa ao marido, e o marido deve cuidar e amar a mulher como Cristo amou a igreja. Às vezes a gente vê hoje em dia, a gente colocar isso daqui e pensar que nós maridos devemos amar as nossas esposas a ponto de dar a vida por ela. E se a gente pensar, hoje tem marido que não divide o último pedaço de pudim, quanto mais abrir mão da vida para amar a mulher, né? Briga porque o último pedaço de pudim é dele, ele não abre mão do último pedaço de pudim. E a Bíblia está falando que eu tenho que abrir mão da minha própria vida para amar a minha esposa. E às vezes essa vida quando a gente coloca ela no piloto automático, a gente acaba pensando, não, ela está aqui, está bem, eu estou vendo que ela está ok, e a gente liga o piloto automático no casamento, ou a esposa liga o piloto automático com o marido, e vão se preocupar com outras coisas e deixar correr a vida daquele jeito, porque está tudo bem, está tranquila, ela está ali, está dentro de casa junto comigo, nós conversamos de manhã, e vamos conversar à tarde de novo. E existem circunstâncias que acabam ainda aumentando isso, aumentando essa necessidade, vamos dizer assim, de colocar a vida no piloto automático, como circunstâncias profissionais que às vezes, por causa do trabalho que exige que eu saia cedo de casa e volte tarde para casa, da mesma forma a esposa, ou tem que viajar, a gente acaba tendo um convívio cada vez menor. A gente acaba tendo um relacionamento cada vez mais de oi, tudo bem, como é que está? Choveu, não choveu? Fiz isso, fiz aquilo, sem muito convívio. Ou questão financeira, a gente precisa trabalhar para poder conquistar alguma coisa, então cada um vai para um lado, a gente não tem muito tempo para participar junto, a gente não sai porque a gente tem que economizar, a gente acaba se privando de coisas porque está olhando outras coisas e o nosso casamento acaba vivendo no piloto automático. A gente acaba focando ela no trabalho, eu no trabalho, ela nas contas, eu no outro lado, e o casamento vai ficando no piloto automático. Acaba o círculo familiar do que a Bíblia está falando aqui, de eu me doar por ela se preocupar comigo e a gente viver como uma família, como um só. Quando a gente pensa que a gente é um só, quando a gente entende isso, a gente entende de que o trabalho, o dinheiro, o recurso, ele é importante para ela, é importante para mim e é importante para nós. Os nossos planos são únicos, eu não faço mais plano sozinho, ela não faz plano sozinha, porque nós acabamos entendendo de que tudo que nós fizemos é para nós dois. Quando a gente pensa isoladamente, o individualismo passa a se tornar um egoísmo. E a gente acaba pensando em mim, nos meus planos, nos meus objetivos, e eu acabo deixando os planos e objetivos dela de lado. Eu acabo deixando os planos e objetivos do meu marido de lado, e eu acabo pensando em mim. Não, você quer fazer o teu, você faz, eu vou fazendo o meu. E o casamento está no piloto automático, e eu estou preocupado com o que eu quero, e ela está preocupada com o que ela quer, mas nós estamos dentro da mesma casa, estamos dentro do mesmo lugar, nós estamos bem. Só que não está bem, porque nós não estamos vivendo como um corpo. A pandemia trouxe, nós falamos agora há pouco sobre isso, a Lília falava ainda desse ano, ela trouxe uma realidade que talvez estava encoberta, e eu diria que em muitos casais, em muitos lares, a pandemia trouxe a realidade do piloto automático nos casamentos. Porque as pessoas agora tiveram que conviver juntas. Estavam acostumadas, um sai de manhã para cá, o outro sai de manhã para lá, fica o dia inteiro sozinho, agora no final do dia se encontram, falam, trocam um pouquinho de palavras, passou.
agora, vivendo junta, na mesma casa, o tempo inteiro, todo o tempo, teve que passar o quê? A conviver junto e não simplesmente habitar junto. E isso revelou muito o que movia o casamento. Muitas pessoas começaram a não aguentar mais a esposa, não aguentar mais o marido, não vê a hora de acabar isso, não aguento mais ficar em casa, a gente não tem mais o que fazer, eu não consigo mais olhar para minha esposa. Começou a trazer à tona aquilo que estava no piloto automático. Começou a revelar para muitos casais, para muitos lares, aquilo que estava encoberto por causa da correria, da agitação do dia a dia, de que cada um faz alguma coisa e acaba não percebendo. Agora eu tenho que olhar para minha esposa e falar, qual que é a necessidade dela? Qual que é a necessidade que ela tenha? Puxa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Ou, poxa, eu não quero prestar atenção nisso, mas eu estou aqui, eu tenho que ver isso, eu tenho que agir com isso. Eu não queria, eu estava tão bem quando eu precisava ir para o trabalho, eu não precisava me preocupar com isso, não precisava me preocupar com ela não precisava se preocupar comigo. E agora, então, nós trazemos à realidade uma vida de que estamos vivendo na mesma casa, no mesmo lar, mas não estamos vivendo como um corpo. Esse não é o modelo bíblico. Por outro lado, muitos casais viram a pandemia como uma bênção, porque é o tempo que eles queriam para estar juntos. O problema é o mesmo para os dois, o problema foi apresentado da mesma forma para os dois, mas um conseguiu ver aquilo como uma bênção, outro conseguiu ver aquilo como uma maldição. Por quê? O número de divórcios aumentou tremendamente nesse período de pandemia. Por quê? Porque eles viviam numa vida de piloto automático. Eles viviam sem prestar atenção no outro, eles conviviam juntos, mas eles não faziam parte do mesmo corpo. Nós, como cristãos, nós devemos ter dentro de nós princípios, e esses princípios não podem ser mudados, e quando eu falei aqui dessas 3 áreas que o piloto automático pode atrapalhar na nossa vida, eu acho que essa do casamento é uma das principais, porque ela gera não só a comunhão entre esposo e esposa, mas também vai ter reflexo nos filhos, vai ter reflexo nos amigos, porque as pessoas estão nos olhando. Então nós somos sal da terra e estamos salgando a terra com o quê? Qual que é o testemunho que nós estamos dando? Nós temos que prestar atenção na forma como que nós estamos conduzindo a nossa vida, porque as pessoas estão nos observando. Todo o tempo nós estamos sendo observados, todo o tempo nós estamos sendo medidos, queira ou não queira, você está sendo medido, eu estou sendo medido, e nós vamos mostrar o Evangelho muito mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. Você pode falar, explicar, não, teu casamento tem que ser assim, você tem que tratar teu esposo assim, não, você tem que tratar tua esposa assim. Como é que você trata? É isso que vai mostrar para ele ou para ela, para o teu amigo, para a tua amiga, para a pessoa que está te olhando, como que deve ser um casamento cristão. Esse momento de mudança no mundo, eu acho que trouxe à tona, chacoalhou as bases de muita coisa, e uma delas foi dessa do relacionamento. Como eu tenho tratado, como eu tenho conduzido a minha vida com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu esposo, é o que determina como que os meus filhos vão tratar os cônjuges dele também. Porque eles vão ver em nós uma família disfuncional ou vão ver em nós uma família que funciona. Então, a sequência disso daqui agora é como a gente trata com os filhos. Como é que a gente tem um relacionamento com os nossos filhos? E nós entramos também dentro dessa área com os filhos, de passar para eles aquilo que nós não simplesmente falamos, mas aquilo que nós agimos. Lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos que ensinar nossos filhos quando eles são criança. Ensinar os nossos filhos não quer dizer simplesmente falar para ele: meu filho, não pega isso, meu filho, pega aquilo, meu filho, faz aquele outro. Ensinar os nossos filhos é com a nossa atitude, mostrar para eles como é que a gente age. Quando a gente fala para ele assim: fala que eu não estou, está aqui. Você está ensinando o que para o teu filho? Aí você vai falar para ele: meu filho, não mente, não pode mentir, mentir é pecado. Eu estou olhando assim: mas acabou de falar que não estava ali, está mentindo. Como é que para mim pode, para ele não pode? Quando passa o outro para trás, quando ele vê no mercado você cortando a fila, quando ele vê as coisas pequenas do dia a dia que a gente faz, aquilo tudo está mostrando para ele quem a gente é. E está mostrando para ele como ele deve agir. Ele vai reproduzir aquilo na vida dele também.
A vida no piloto automático com os filhos gera um problema futuro. Talvez nesse momento agora não seja tão visível, porque às vezes são crianças e a criança não percebe, a criança vai se acostumando com aquilo. Afinal de contas, é o ambiente com que ela vive. É um ambiente onde ela nasceu e aquilo foi sempre assim. Meu pai chega em casa, passa a mão na minha cabeça. Ok, meu filho, tudo bem. Ah, não, o pai está cansado. Filho, não, agora brincar não, agora não, estou cansado. Não, meu filho, agora não posso, agora eu tenho que trabalhar. Não, meu filho, agora não posso. Ok, meu pai é um símbolo de trabalho. Eu admiro meu pai trabalha muito. Não tem tempo para mim, mas eu acostumei com isso. Ele não sabe qual que é a diferença. Ele não sabe qual que é a diferença. A mãe é aquela que está ali em casa, está cuidando, está com a chinelada, está educando. A mãe é uma forma diferente. Agora, se a gente vê pelo modelo bíblico, de quem que é a responsabilidade de educar os filhos? Do pai ou da mãe? Dos dois. Os dois têm que educar os filhos. É uma coisa de pai e mãe, e isso não é para a avó, não é para o vô, não é para a babá, não é para o daycare, não é para a igreja, é para o pai e para a mãe. Colocar os filhos no modelo de piloto automático é o seguinte: eles nascem todo cuidado, né? Bebezinho, cuida, não sei o quê, não pode andar, não sabe comer. Não... Ok, quando começou a andar, quando começou a se virar, de poder trocar roupa, de poder se alimentar sozinho, agora a gente liga o piloto automático, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que render. Meu filho, eu estou pensando no teu futuro. Eu não estou dando atenção para você agora, eu não estou observando que você está crescendo, eu não estou brincando com você, eu não estou gastando tempo com você, porque eu estou pensando no teu futuro, meu filho. Não é mentira, nós estamos pensando no futuro. Agora, o que é mais importante? É ele sentir agora o teu cuidado com ele, no futuro, porque daí quando chegar lá no futuro, você vai querer recuperar todo esse tempo que você perdeu. Ele fala: não, pai, agora eu que não tenho tempo. Agora eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que fazer as minhas coisas, agora eu estou pensando no meu futuro. Agora o tempo que você perdeu, perdeu. Porque a gente não criou com eles um vínculo. A gente não criou com eles a intimidade de pai e filho. E a gente vê da mesma forma nesse tempo de crise, muitas casas, muitos lares, em que o convívio dos pais e dos filhos virou um campo de batalha dentro de casa. Todo o tempo ali, aquele menino ali, eu e o pai junto, e eu ali, e ele aqui. Meu filho, não aguento mais esse negócio, sai daqui, sai dali, vai para cá, você já tem idade, vai achar a tua casa. Por quê? Porque não conseguiu construir junto um tempo de qualidade com os filhos. É muito importante a gente entender de que tudo aquilo que nós demos para ele quando eles são pequenos, eles vão retornar para nós quando eles são grandes. Tudo aquilo que nós dispensarmos com ele enquanto eles são pequenos, eles vão retornar para nós quando eles são grandes. Mas então como é que eu faço? Eu não trabalho? Não, a gente tem que trabalhar. A gente tem que produzir, a gente tem que ganhar dinheiro para sustentar a nossa casa. Agora é importante ter em mente o seguinte: qual que é a prioridade das coisas na nossa vida? Qual que é a primeira prioridade que tem que ser na nossa vida? Deus. Deus é a primeira prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa prioridade é imutável. A segunda prioridade, qual que vem? A família. Se a família vem em segundo, Deus vem em primeiro lugar, a família vem em segundo, o trabalho vem em terceiro lugar, por que eu estou colocando a família no piloto automático e estou me preocupando tanto com o trabalho? Se a família vem primeiro, vem antes do trabalho, ela não teria que ter uma prioridade maior na minha vida? Entender essas coisas, entender esses princípios, é poder conquistar diante de Deus, não simplesmente aquilo que a gente espera, mas tudo muito mais do que Deus tem preparado para nós. Quando a gente consegue passar para os nossos filhos isso, eles vão passar para os filhos dele isso, a gente está fazendo o mínimo que a gente pode fazer, que é ser grato a Deus por aquilo que Ele fez por nós, e agora eu faço isso aqui em gratidão para minha família, e assim vai ser sucessivamente. O tempo que eu tenho dispensado com eles é um tempo preciosíssimo. Agora fala, mas agora já passou, não tem mais o que fazer, meus filhos já estão grandes, ou já passou da idade de eu dispensar o tempo, eles já não querem dispensar o tempo comigo. Nunca é tarde para a gente recuperar a nossa família. Nunca é tarde para a gente recuperar aquilo que foi perdido.
O tempo que você gastou com outras coisas e deixou a tua família de lado, passou, esse não volta mais. Agora, a partir de agora, decisão de mudar aquilo que eu errei. Eu vou dispensar o tempo, mas ele não tem tempo para mim, mas eu quero dispensar esse tempo com ele, eu vou chegar para o meu filho, para minha filha, eu quero te pedir perdão. O que, pai? Não sei, não tem nada que perdoar. Por muitos anos, eu estava com você no piloto automático. Reconhecer a nossa participação nisso o começo, é a chave para a renovação das coisas. A gente reconhecer que por muito tempo eu tive um casamento no piloto automático, eu não quero mais viver dessa forma, eu quero mudar isso. Minha esposa, meu esposo, eu quero te pedir perdão. E eu quero que a gente tenha uma vida de verdade, não no piloto automático. Nossos objetivos têm que ser comuns, a nossa vida tem que ser comum. Eu não posso ver esse tempo de pandemia junto, pensando que isso é uma desgraça, porque eu não aguento mais ficar dentro da minha casa, eu não aguento mais ficar com a minha família, eu preciso sair, eu preciso espairecer. Está faltando intimidade dentro do lar. Nós precisamos viver dessa forma. É isso que Deus quer da nossa vida como pais, como esposos, é isso que Ele quer de nós como seus filhos. Como eu tenho pensado, quando tenho passado o tempo, e como eu tenho usado esse tempo diante dos meus filhos, é trocar o piloto automático na vida deles por uma vida de intensidade com eles. E o terceiro ponto que eu queria falar é a vida nossa com Deus. Tão importante quanto ter uma vida em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, é nossa vida na presença de Deus. Muitas vezes nós temos invertido essa sequência de Deus, a família, o trabalho, e colocado o trabalho, outras coisas e Deus em último lugar. A nossa vida com Deus, ela tem que estar em primeiro lugar em todo o tempo. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11 ao 14, diz assim: quanto a isso, e isso ele estava falando com relação ao sofrimento de Jesus pela igreja, e o aprendizado e aperfeiçoamento de Jesus. Então ele está falando, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para exercitar tanto o bem, para discernir tanto o bem quanto o mal. O que ele está falando aqui é uma vida de vem para a igreja, vai para casa, dá o dízimo, vai para casa, bate o cartão na igreja, vai para casa, mas não cresce espiritualmente. O tempo que nós estamos, nós já devíamos estar como mestres e ainda estamos como discípulos aprendendo, tomando leitinho, é o que ele está falando aqui, porque nós não nos entregamos completamente, porque a nossa vida espiritual está no piloto automático. A gente faz o mínimo necessário, a gente faz o básico para falar, Deus, estou fazendo. Eu vim aqui, dei o dízimo, domingo eu estava na igreja. O que mais? É essa vida de intimidade que Deus quer com a gente? É essa vida de intensidade que Deus criou nós para vivermos? É importante de nós notarmos de que todos os homens, os grandes homens da Bíblia que tiveram impacto, todos eles, se você observar a vida deles, nenhum deles teve uma vida medíocre. Nenhum deles teve uma vida mais ou menos na presença de Deus. E muita gente hoje quer as bênçãos de Deus, mas quer levar uma vida mais ou menos na presença de Deus. Não existe como você ter as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, se você não trabalhar o teu lado na presença de Deus. Você não precisa trocar com Deus, mas a gente não consegue aprender de um pai se a gente não tem intimidade com Ele. A gente não consegue aprender de alguém se você não conhece esse alguém. E ele está falando aqui na palavra que nós participamos, mas ainda estamos tomando leitinho, a gente ainda está vivendo como se fosse alguém que tem toda hora, tem que alguém está ensinando.
Quando a palavra fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15, 16, ele fala: conheço as suas obras, sei que você não é frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é a palavra dura. Mas essa palavra é a palavra que Deus tem para nós, para quando nós colocamos a nossa vida espiritual no piloto automático, nós ficamos mornos. A gente não esfria, a gente não esquenta, fica morno. Quanto tempo nós vamos viver morno na presença de Deus? Ah, não, hoje em dia eu tenho que me preocupar com isso aqui, e a minha vida espiritual está no piloto automático, ela vai indo, eu sei que ela está indo, mas está indo de que forma? Quando a palavra fala que Deus vai vomitar da boca, quando se fala nisso, você não pensa assim, eu vou ficar com saudade daquilo, é uma coisa que ele fala com nojo. Deus não quer filhos mornos, Deus não quer a nossa vida espiritual mais ou menos. Deus quer uma vida espiritual intensa na presença de Deus. Essa é a palavra que ele está falando, é para a gente ter uma vida espiritual intensa na presença dele. A vida espiritual no piloto automático vai levar a gente uma vida morna. Vai levar a gente uma vida mais ou menos na presença de Deus. É importante a gente notar que apesar de Deus ser 100% amor, Deus é 100% justo também. Deus nos preparou toda uma vida, uma palavra cheia de promessas, cheia de bênçãos, cheia de vitória, mas a gente tem que assumir esse papel. A gente tem que tomar isso para nós, tomar a rédea da vida espiritual na nossa mão e falar assim, não, eu não vou deixar que as circunstâncias vão me tocando para cá ou para lá, eu vou conduzir conforme a minha intimidade com Deus, Deus vai conduzir a minha vida. E é muito fácil a gente falar às vezes, não, Deus conduz a minha vida. E eu lembro uma vez que eu fiz essa oração e eu senti um frio na minha barriga que eu pensei assim, e se Deus pedir para mim fazer alguma coisa que eu não quero? Aí eu estou tirando o piloto automático e colocando na mão de Deus e falando assim, Deus, agora você conduz e eu vou fazer. E se Deus pedir alguma coisa que eu não quero fazer? Essa é talvez o maior desafio de todo cristão, porque enquanto Deus está falando para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer, é tranquilo, 100% tranquilo. Não, eu vou, faço. Não, Deus, tranquilo, tá beleza, eu estou feliz em fazer isso daqui. Agora, de repente, Deus fala, bom, como falou para Abraão, agora larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não, assim, como assim, Deus? Qual que é esse lugar? Não, eu vou te mostrar, vai indo. Não, Deus, espera aí, assim também não dá, né? Esclarece aí para mim poder saber, para mim planejar. Você não deu a rédea na minha mão? Deixa eu conduzir. Não, mas Deus, deixa eu saber pelo menos o que você quer que eu faça. Essa vida, quando Deus está no controle, e a gente tira do piloto automático e entrega na mão dele, pode acontecer isso. E nós estamos preparados para isso? Esse é o maior desafio do cristão, de poder entregar a vida na presença de Deus e falar assim, olha, eu quero. E Deus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Quem que vence? É aquele que leva a coisa mais ou menos ou aquele que se dedica e se empenha? Ele não está falando, você que conseguiu aí conduzir, foi mais ou menos. Não, o vencedor, ou seja, quem vence é o melhor. Para você chegar a ser o melhor, você não pode viver no mais ou menos. Se você estiver vivendo morno no mais ou menos, você não vai vencer. E a promessa é para quem vencer. Essa palavra é um alerta para nós, que em tempos de pandemia, em tempos de problema, em tempos de dificuldade, em tempos de adversidade, nós temos que mostrar como que nós estamos vivendo na presença de Deus. O que nós temos colocado nas mãos de Deus e falado, Deus, toma conta aqui agora e eu vou fazer dessa forma. Ou a gente tem falado, não, Deus, eu vou deixar isso aqui cozinhando no banho-maria, como diz o americano, do back burner, né? Aquele foguinho lá de trás, assim vai cozinhando devagarzinho, a gente não precisa ficar olhando muito nele, enquanto isso eu vou ficar preocupando com as outras coisas que eu acho mais importante. Eu queria que
nessa manhã a gente pudesse pensar nisso e pudesse analisar como que eu tenho conduzido a minha vida na presença de Deus, como que Ele tem agido dentro da minha vida, na minha área do casamento, na minha área com os filhos e principalmente na minha área com Ele. Como que nós temos trabalhado a nossa vida na presença de Deus. Ele não quer filhos mornos, Ele não quer casamentos frios, Ele não quer filhos que não tenham pais, que sejam fervorosos na palavra. Nós vamos ensinar os nossos filhos com aquilo que nós fazemos. Nós vamos mostrar para os nossos filhos aquilo que nós fazemos e nós vamos mostrar para as pessoas como nós agimos. Essa é a palavra que Deus quer para nós nessa manhã e essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para que a gente possa prestar atenção de como eu tenho conduzido a minha vida. E eu queria convidar você nessa manhã a ficar de pé para a gente fazer uma oração, porque os tempos estão acabando, o tempo nosso aqui está acabando, isso a gente tem ouvido falar, nós estamos caminhando para o final, e sinais, e mais sinais, e mais sinais, e tem muita gente que não prestou atenção ainda e continua no piloto automático. Tem muita gente que ainda está passando a vida e simplesmente está passando a vida. E Deus está falando, acorda, desperta tu que dormes. Nós vamos chegar num dia e Deus vai falar assim, você não é frio, você não é morno, você é quente, você venceu, vem aqui comigo. Todo mundo quer ouvir isso de Deus. Agora, se nós não tivermos atitude hoje, isso não vai acontecer. Se nós não nos posicionarmos hoje na presença de Deus, isso não vai acontecer. Eu queria orar com você nessa manhã e pedir para que Deus possa tocar no teu coração, assim como tocou no meu, e que a gente possa analisar a nossa vida. Não precisa eu ser julgado por ninguém, não precisa você ser julgada por ninguém. O Espírito Santo que julga a nossa vida, e Ele que vai determinar dentro do nosso coração, na intimidade que só Ele conhece, o que tem sido colocado em prioridade na nossa vida e tem feito com que nós coloquemos a vida espiritual no piloto automático. O que tem que ser restaurado? Que tipo de relacionamento tem que ser restaurado? No nosso casamento, com os nossos filhos, nosso com Deus. Essa manhã é uma manhã que Deus quer restaurar. Eu creio que cadeias podem ser quebradas essa manhã, cadeias de muitos anos fazendo a mesma coisa, mas eu não tenho coragem de fazer isso agora. Eu não tenho nem como chegar e fazer isso agora, já foram tantos anos fazendo a mesma coisa, mas é a manhã de quebrar cadeias essa manhã. Essa é a manhã de mudança, essa é a manhã de você poder deixar de lado aquilo que você fazia, deixava no piloto automático e tomar as rédeas agora em nome de Jesus. Coloque o teu coração na presença de Deus agora, se humilhe na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo tocar dentro do teu coração e falar assim, olha, lembra, nesse ponto, quando você ligou o piloto automático, nesse relacionamento, retome isso em nome de Jesus. Se humilhe, peça perdão, tenha coragem de poder trazer à tona aquilo que está guardado lá, porque está no piloto automático. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa mostrar para você tudo aquilo que está encoberto, tudo aquilo que ficou escondido, tudo aquilo que você não quer mostrar, que você não quer trazer à tona, como essa problemática da pandemia acabou trazendo à tona muitas coisas, mas tem muitas coisas que você ainda não quer. Esse é o momento de trazer à tona e renovar os votos, renovar as atitudes, renovar o compromisso. Senhor, nós levantamos a nossa voz. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, meu Pai. Nos colocamos, ó Senhor, diante de Ti, como filhos, ó Senhor, que não são perfeitos, ó Pai. Como filhos e filhas que buscam, Senhor, a Tua palavra, buscam, Senhor, uma vida de intimidade contigo, Senhor. Muitas vezes, ó Senhor, nós temos errado o foco da nossa vida, Pai. Temos nos preocupado com tantas coisas que não agregam, Senhor, para a nossa vida espiritual. E eu quero nesse momento, Senhor, te pedir perdão por isso, Senhor. Pedir a Tua direção, Senhor, para que Teu Espírito Santo possa estar lembrando no nosso coração, Senhor, qual que é a prioridade da nossa vida, Senhor. Senhor, eu sei, ó Pai,
Como Tu falaste no meu coração, Senhor, que nessa manhã poderiam haver famílias sendo restauradas e renovadas, ó Pai. Eu não conheço, Senhor, o coração dos Teus filhos, mas Tu conheces cada um deles, ó Pai. Tu sabes, ó Senhor, aonde o relacionamento foi quebrado, Pai. Tu sabes aonde o relacionamento ficou congelado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir que Teu Espírito Santo revele e traga à tona, Senhor. E possa, Senhor, nessa manhã haver uma restauração de relacionamentos, ó Pai. Restauração de casamentos, ó Senhor. Restauração de relacionamento com os filhos, ó Senhor. E principalmente, Senhor, uma restauração de relacionamento contigo, Pai. Todos aqueles, ó Senhor, que colocaram, Pai, as suas vidas de uma forma automática, Senhor. Para que não precisasse se preocupar com isso, Pai. Que nesse momento, Senhor, seja feito uma reestruturação, uma reprogramação de cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ter dentro de nós, claro, Senhor, qual que é o objetivo, qual que é o foco, qual que é aquilo que tem importância para cada um de nós no Teu reino, Pai. As coisas desse mundo vão ficar, Senhor, tudo aquilo que nós conseguimos conquistar nessa terra vai ficar nessa terra, Senhor, mas existem coisas espirituais e essas coisas espirituais é que têm valor, e eu quero te pedir que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo traga dentro de nós tudo que tem valor, que vai ser passado pelo fogo, Senhor, e não vai ser consumido, porque ela tem um valor espiritual, Pai. Que nesse momento, Senhor, cada um dos Teus filhos receba a Tua unção, Senhor, para poder discernir tudo aquilo que tem valor verdadeiro nas suas vidas, ó Pai. Que possa haver, ó Senhor, uma revisão das suas vidas, ó Pai. Uma revisão das nossas vidas, ó Senhor, como casal, como família, Senhor. Que possa haver uma reestruturação da Tua igreja, Pai. Entregamos a nossa vida na Tua presença, Senhor, porque nós sabemos que o Teu desejo é que nós sejamos uma família unida, Pai. Não uma família disfuncional, não uma família, Senhor, que tem filhos egoístas, ó Pai. Mas uma família que vive unida, Senhor. Esse é o objetivo do Teu Filho. Morreu na cruz, ó Pai, para que essa família fosse constituída. E nós nos declaramos aqui parte dessa família nessa manhã, Pai. Eu quero orar e colocar na Tua presença todas as pessoas que ouvem também, Senhor, pela internet essa manhã, Pai. Que elas possam, Senhor, da mesma forma ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que elas possam, Senhor, da mesma forma receber a Tua unção, Senhor. Possa haver também restauração de famílias, ó Pai. Nós sabemos que nosso tempo aqui é curto, Senhor. Teu Filho já está pronto para vir, Pai. Cada vez mais nós vemos, ó Senhor, as profecias se cumprindo, Pai. Cada vez mais nós vemos sinais, ó Senhor, da vinda do Teu Filho, Senhor. Abre os olhos, ó Senhor, dos Teus filhos, ó Pai, para que possam enxergar, ó Pai, aquilo que é importante, Senhor. Nós possamos dar importância àquilo que é importante, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a enxergar, ó Pai. E eu coloco cada um na Tua presença nessa manhã, Senhor. Louvo pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Pelo tempo desprendido de cada um aqui, Senhor. Pela oportunidade, Senhor, deles ouvirem a Tua palavra. E eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de Te servir, ó Pai, e estar na Tua presença, Senhor. Esteja conosco, Senhor, no restante desse dia, Pai. Esteja conosco, Senhor, no restante dessa semana, Senhor. Essa semana que se inicia, esse restante de ano, Senhor, que está se aproximando. Pai, que as pessoas possam enxergar, ó Pai, que não foi um ano ruim, Senhor. Não foi um ano de tragédia, mas foi um ano de oportunidade, Senhor. Que nós possamos enxergar isso, Senhor, que foi um ano de oportunidade e está sendo um ano de oportunidades. E que nenhum dos Teus filhos desperdice a oportunidade que Tu tem dado a cada um deles, ó Senhor. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço, Pai. E oro pela vida de cada um dos Teus filhos nessa manhã, Te agradecendo em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.